Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor bendito, Jesus Cristo. Como para surpresa de todo mundo, nós vamos ao livro do Êxodo. Graças a Deus pela pregação expositiva sequenciada, nós temos visto a história nossa no povo de Israel. Livro do Êxodo, no capítulo 16. Nós vamos pregar esse capítulo inteiro hoje, na parte da manhã e na parte da tarde. Então, essa pregação de manhã e à tarde vai ser uma pregação única. Agora nós ficaremos com uma parte, depois, à noite, trataremos da outra. E eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem, até o versículo 22, nessa parte da manhã. E a palavra do Senhor diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso mantimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com 1 gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Comiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Eu peço que o diácono de plantão traga o microfone à irmã Graça, que possa
pedir a Deus que fale conosco, ilumine a própria palavra dele. Senhor Deus, o teu povo se reúne na tua casa, atendendo a convocação solene do conselho desta igreja. E agora o nosso clamor é para que o Senhor desvende os nossos olhos espirituais, para que possamos, Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, ouvirmos a palavra do Senhor, atentarmos, Deus, para a mensagem que ela quer nos trazer, vai nos trazer. E em nome de Jesus, nós te clamamos, desvenda, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que ouçamos essa palavra, meditemos nela, mas de uma forma sobrenatural, Deus, nos ajuda a praticar a palavra do Senhor no nosso dia a dia. Não permita, Deus, que saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas que possamos ser transformados por essa palavra, que é viva, que é eficaz, e é a palavra, Deus, que traz salvação para aqueles que ainda não se converteram ao Senhor. Nós lemos hoje, Deus, se ouvirmos a tua palavra, que não endureçamos os nossos corações. E confessamos, Deus, que por nós mesmos é impossível que isso aconteça. Mas o Senhor é poderoso para transformar vidas. E é essa transformação que nós te clamamos nesse momento. E fazemos essa oração, mesmo sem saber orar como convém, em nome de Cristo, o nosso Senhor e amado Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. 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 Queridos, quem teve a oportunidade essa semana de ler ou ouvir o devocionário de Charles Spurgeon, pôde ler o seguinte devocional que ele escreveu. Preste atenção. Os glorificados não choram mais, porque desapareceram todas as causas do lamento. No céu não existe amizade interrompida, nem perspectivas frustradas. Pobreza, zombaria, perseguição, fome, perigo são desconhecidos no céu. Nenhuma dor aflige, nenhum pensamento de morte ou privação entristece. Os glorificados nunca mais choram, porque estão completamente santificados. Nenhum coração de incredulidade os impulsiona a se afastarem do Deus vivo. Eles se encontram sem culpa diante do trono de Deus, plenamente conformados à imagem de Cristo. Com razão eles param de chorar, pois não mais pecam. Os glorificados não lamentam mais, porque se lhes findou todo o temor de mudanças. Eles sabem que estão seguros por toda a eternidade. O pecado está do lado de fora e eles no próprio céu. Habitam em uma cidade que nunca será abalada. Os glorificados se aquecem na luz de um sol que nunca se põe, bebem de um rio que jamais secará e colhem frutos de uma árvore que nunca murcha. Enquanto durar a eternidade, juntamente com ela existirão a imortalidade e a felicidade dos glorificados. Eles estão para sempre com o Senhor, não choram mais, porque todos os seus desejos se cumpriram. Não é possível que desejem algo que já não tenham. Olhos, ouvidos, coração e mão, julgamento, imaginações, esperança, desejo, e todas as faculdades estão completamente satisfeitas e restauradas. Embora sejam imperfeitas as nossas ideias a respeito do que Deus tem preparado para os que o amam, sabemos o suficiente por meio da revelação do Espírito Santo e da palavra para conhecermos que os santos na glória são supremamente benditos. O gozo de Cristo, que é uma infinita plenitude de deleite, está neles. Eles se banham no mar da bem-aventurança, o qual não tem fundo nem porto. Esse mesmo descanso, repleto de gozo, está preparado para nós e pode estar distante
Em breve, as lágrimas de tristeza serão transformadas em pérolas de bem-aventurança eterna. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. Irmãos, essa é a promessa que foi ilustrada com terra, com caminhada, com sangue e muita luta aqui no Êxodo. Esse Êxodo que já estamos aí vendo há alguns meses, desde o primeiro capítulo. É a grande parábola que Deus colocou no meio de um povo que ele escolheu para descrever aquilo que cada um que foi escolhido na eternidade e crê em Jesus Cristo passa por essa terra. Deus resgata os seus eleitos da sepultura da morte, da desgraça do pecado, transportando para o reino do Filho do seu amor. Nós temos visto, querido, no decorrer desses 15 capítulos que já foram expostos, que o Êxodo aponta para o nosso Êxodo. Não sei se vocês se lembram do episódio de Cristo no Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João estão com ele, e ele se encontra com Elias e Moisés. Esse encontro, o simbolismo dele é fantástico. Encontrar com Elias e Moisés significa encontrar com o Antigo Testamento. Elias sendo o representante dos profetas e Moisés o representante da lei. E Jesus desce ali o monte como o verdadeiro Moisés nosso, com a face brilhando, assim como Moisés desceu para a entrega da lei no Monte Sinai. Mas agora Cristo não trazia mais a lei que pesa como condenação, mas a salvação e a forma que Ele quer que nós vivamos. São símbolos que o Novo Testamento vai explicando para nós. Cristo nos tira de nós mesmos, destrói os ídolos do nosso coração e nos dá um coração renovado para crer e nos colocar em marcha. Cada evento, meu querido, vai sendo esclarecido na nova aliança que foi proclamada pelo sangue derramado de Cristo, mostrando que foi Deus quem libertou, ajuntou e protegeu, nos movendo a abandonar as nossas certezas que são tão incertas, os nossos alicerces que não sustentam nada, e nos submetermos alegremente, livremente ao senhorio e domínio do próprio Cristo. No nosso último encontro, nós vimos o canto de vitória do povo que foi libertado. Esse é o canto que se encontra nos lábios que foram lavados e redimidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Os verdadeiros libertos das garras deste mundo mau, das suas vaidades, do seu orgulho, da sua prepotência, tudo que é aquilo que Cristo fala que sai do nosso coração com a maior facilidade. A boca fala do que está cheio o coração. Hoje, no capítulo 16, vemos os primeiros passos desse bebê que acabou de nascer. Israel, uma criança que foi gerada. Deus esclarece isso no profeta Ezequiel, capítulo 15. O povo bebê estava sendo nascido naquele momento. Estavam debaixo de chicote por 400 anos no Egito. E agora precisavam aprender de Deus, quem Ele é, as suas obras, as suas promessas. Eles eram ignorantes, assim como todo aquele que caminha por este mundo. Não conhece a Deus. Precisam aprender como ser seres humanos. Eu fico imaginando, alguns se escandalizam com a lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente, porque analisam com a visão moderna de sociedade. Olha, mas que coisa mais retrógrada essa escritura. 400 anos debaixo de vara, um povo escravo, que não tinha civilidade, esbarrava um no outro, era caso de morte. Moisés olha aquilo e fala, não, olho por olho, dente por dente, equidade. Se o seu irmão pisou no seu pé, não mata ele não, pisa no pé dele. E assim vai. A Escritura, como uma revelação que progride durante a história, chega em Cristo a ponto de nos dizer, né? Se fomos ofendidos numa face, dê a outra. Imagina Moisés falando isso para aquele bebê que estava acabando de nascer, saído do Egito. Não faria sentido nenhum, mas hoje faz. Nós estávamos, queridos, mortos em delitos e pecados, entregue a toda sorte de paixões que a nossa mente caída pode criar. Mas agora, com um novo dono, nos dispomos a aprender e obedecer. E aqui nós vamos para essa primeira lição no capítulo 16. Olha que interessante, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho e celebrar a vitória. A primeira coisa que Deus fala com aquele povo que estava sendo constituído ali, o povo da aliança, aguarda do dia do Senhor.
talvez a quebra do quarto mandamento, que vai ser dado com detalhes no capítulo 20, e que já começa a ser estruturado aqui para aquele povo compreender, seja o pecado mais cobrado por Deus na Escritura. Nós tivemos aqui uma palestra sobre o Dia do Senhor, essa é uma das palestras que eu trago todo ano, mostrando que o quarto mandamento não é assunto do Antigo Testamento, mas do Novo, porque proporcionalmente se fala mais do sábado, do descanso no Novo Testamento, do que no Antigo Testamento. É impressionante isso. E nós vemos aqui agora essa primeira lição oficial nessa classe de aula depois da travessia do mar, depois da libertação, e neste momento de conversão, de salvação do povo ao próprio Deus. Então, nosso amado reverendo Erci já falou, é o convite ao descanso, queridos. Esse quarto mandamento, ele é terrível, porque é o mandamento, creio, mais difícil da gente poder andar nele. É confiar que a providência vem das mãos de Deus. Do dia em que o Espírito Santo faz um novo crente nascer, até o dia da morte desse crente, esse será o pecado que mais nos assediará. O trabalho, irmãos, a nossa inteligência, os recursos que Deus nos deu para dominar no mundo são bênção. Lá no princípio, no Gênesis, Deus nos instrui a crescer, multiplicar e dominar a natureza. Quando eu falo natureza aqui, não é nesse sentido ecológico, moderno, não. Natureza é physis. É o que foi criado da matéria. Nós temos esse privilégio do Senhor de podermos dominar sobre a natureza. Mas com a entrada do pecado pela nossa desobediência, aquilo que devia nos servir, a própria natureza, passou a dominar sobre nós. Nos tornamos escravos daquilo que deveríamos usar. A criação nos domina. Paulo trata disso em Romanos capítulo 1. Mas, igreja, nós não damos conta. Nunca se teve tanto consumo de medicação, nunca se teve tanto caso de depressão, suicídio, outras mazelas e males da alma, como nós estamos assistindo agora. E tem tudo a ver com esse mandamento. A solicitude da vida, a ansiedade, não crer naquilo que foi prometido pelo próprio Deus. A nossa confissão de fé no capítulo 21, artigo 7, ela registra o seguinte: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser o santo sábado, que significa repouso, descanso. Isso é o significado da palavra Shabat no hebraico. Santificado pelo próprio Deus. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que a Escritura chama de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão ou descanso cristão. Queridos, estamos obrigados a parar. Mas não entenda essa palavra obrigado como se fosse uma coisa assim que fosse imposta e nós tivéssemos condição ou uma opção de escolher outra coisa. É uma obrigação ontológica. Ela é ontológica, ela pertence ao nosso ser. Assim como nós somos obrigados a beber água. Eu não sou obrigado a beber água, nunca mais vou beber água. Você vai morrer. Assim como nós somos obrigados a respirar. É ontológico, nós somos criados para isso. Assim é o descanso, o repouso. Deus constituiu a humanidade para isso. E a gente continua teimando com o nosso Criador. Fomos criados para ter um dia de comunhão com o Senhor Jesus Cristo por meio do seu corpo, que é a igreja. Nós vimos hoje na nossa escola dominical. Eu não vou adentrar aqui em mais detalhes neste momento, sobre o quarto mandamento, porque isso é assunto do capítulo 20, quando Deus entrega as tábuas da lei para aquele povo que foi salvo sem lei. Eu sempre tenho lembrado disso, Paulo vai lembrar isso lá na carta aos Romanos. Eles foram tirados, não é porque obedeceram ou fizeram por merecer algo. Foi porque Deus teve compaixão e os escolheu. E depois de retirados do pecado, Deus vira e fala assim: aqui está a forma que vocês precisam viver. Porque essa é a receita de como ser uma pessoa neste mundo caído. Hoje é a introdução deste mandamento e Deus nos mostra que precisamos crer
que podemos parar e descansar, trazendo nesses 22 versos o seguinte: do versículo 1 ao 3, como vimos, foi a reclamação por causa do alimento. Assim como no capítulo 15 já tinha havido uma reclamação por causa de água, agora é o alimento. Percebam que Deus, ele traz o povo à provação, porque nós, por natureza, nós somos arrogantes. A gente se acha muito bom. É só Deus tocar na coisa mais básica. Tira a água e tira o alimento. A gente já joga para fora toda a malignidade que a gente tem dentro. É uma coisa de cutucar uma cobra com a vara, né? É assim que Deus vai trabalhando. E ele afirma em Deuteronômio 8, eu deixei vocês passarem necessidade por 40 anos naquele deserto, foi para mostrar para vocês o que vocês tinham no seu coração. Porque a gente se acha. E é só tocar no sustento. Do versículo 4 ao 5, o dia do Senhor é novamente trazido à mente dos israelitas. Aquilo que foi anunciado lá em Gênesis, primeiro capítulo, segundo capítulo, a criação. Deus traz agora de volta ao centro deste evento aqui. Vocês podem confiar e parar. Não precisam ter medo. Pode parar, pode descansar. Dos versículos 6 ao 10, toda a murmuração, toda a reclamação, seja ela qual for, meu querido ouvinte, em última instância, é uma reclamação contra a providência de Deus. Não tem jeito. É uma reclamação contra o Senhor. Versículos 11 a 15, a gente vê que, a despeito de nós, Deus permanece fiel. Ele fez um juramento pelo próprio nome, que tiraria um povo desse mundo e levaria para a glória. Dos versículos 16 a 18, nós vemos que o povo obedece e vem a paz. Do versículo 19 a 22, o povo desobedece e vem que não dá certo, dá morte. Esse é o mote. Nós obedecemos não é para merecer nada da mão de Deus, é porque funciona a vida obedecendo. E quando nós não damos ouvido, não funciona. Agora pela manhã, nós vamos dar atenção, o texto é muito grande, né? Nós vamos dar atenção a aspectos antagônicos aqui. Eu quero tratar de obediência e desobediência. Nessa perspectiva, eles foram resgatados, foram salvos do Egito, que simboliza o pecado, não é porque fizeram por merecer, mas porque precisavam. Foi a misericórdia de Deus que os alcançou. Agora, como salvos, irmãos, como aqueles que foram resgatados do mundo e tiveram os olhos abertos, qual que é a perspectiva nossa, então, de obedecer ou desobedecer a Deus? Gabriel, meu filho, não deixa de ser meu filho quando ele me desobedece. Ele continua sendo meu filho. Mas haverá consequências dessa desobediência. Ah, pastor, mas então é muito fácil. Já que é assim, já que não depende de mim, eu vou continuar pecando, desobedecendo. Aí Paulo trata desses, né, abrindo essa nota de rodapé aqui. Para esses a condenação é justa. Eles não entenderam o que Jesus Cristo fez na cruz. Eles estão entregues à morte. E toca a bola para frente. É isso que Paulo faz no capítulo 3 da carta dele aos Romanos. Então, nessa perspectiva de obediência e desobediência, o texto começa no versículo 1 falando assim, partindo de Elim. Elim foi o local onde eles encontraram aquelas 12 fontes de água e as 70 palmeiras. É um oásis, né, que eles acharam ali no final do capítulo 15, no meio do deserto. Mas eles estavam em caminhada, irmãos. Eles não podiam ficar ali. Precisavam prosseguir. Peregrinos e forasteiros em terra estranha, como Pedro diz que nós somos. Assim é a vida dos servos de Deus. Teremos momentos mais tranquilos que outros, pois não estamos destinados a este mundo. Estamos em marcha com os nossos irmãos do passado estavam, para a promessa não da Canaã da terra, mas a Canaã celestial. Então eles saíram de um determinado conforto, fontes de água no deserto, palmeiras, e foram colocados no deserto novamente, colocados em marcha. Então, muitas vezes, em momentos de nossa vida, queridos, sairemos de certas posições, de certos confortos, para adentrarmos em momentos de secura e privação. Foi exatamente o que aconteceu aqui, e é o que Cristo nos propõe nessa terra. No mundo tereis aflições. Não será pregado de púlpito nunca nessa igreja, se Deus assim nos abençoar, teologia de prosperidade, teologia de confissão positiva, que os seus problemas acabaram, venha para Jesus e dê seus bens, dê tudo que vai ser multiplicado, não sei por quanto. Não. A Escritura mostra a rudeza da vida. Rude cruz, nós cantamos aqui.
E é essa que Jesus manda a gente carregar, mas na certeza que já foi conquistada a salvação por Ele, nos submetermos à sua pessoa. Queridos, a coisa está tão feia aqui, que no versículo 3, a gente vê que eles estavam com saudades da época do jugo. Nós vimos aqui nos capítulos iniciais o que Faraó fazia com o povo. E eles falaram, se nós pudéssemos estar lá, pelo menos comendo carne. Números capítulo 11 vai tratar como um texto paralelo aqui. Se pudéssemos estar lá. Mas Deus explica no versículo 4 e 6 o porquê que eles estavam sendo submetidos àquilo. Colocar à prova para que eles soubessem que o Senhor é quem os libertou. Muitas pessoas hoje acham que a salvação de Cristo vem das mãos delas. E Deus vai colocar à prova para saber, fui eu que te salvei, não foi obra sua. Isso é o que está acontecendo assim. Assim é a vida. Assim é a vida debaixo do sol. E a pressão só aumentava. Eu imagino ali a situação de Moisés. Moisés estava diante de aproximadamente 3 milhões de pessoas, guiando aquele povo, não sei como, que milagre estava sendo operado ali para essa comunicação fluir. E como eu disse aqui, um texto em paralelo mostra a que ponto Moisés chega. Queridos, nós não temos noção. Se nós formos em capítulo 11 do livro de Números, nós vamos ver aqui no versículo 10 a 15, eu lerei para os queridos aqui. Olha a oração que Moisés faz a Deus. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se ardeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha o desespero de Moisés. E é impressionante que Moisés ora exatamente o que é a realidade. Ele não dá conta. Nenhuma liderança de igreja nenhuma dá conta de levar nada sozinho. Quem dá conta disso é o Cristo. O peso é dele. E nós todos juntos caminhando aqui. E o povo perdeu a noção de quem que eles estavam cobrando. Não eram de Moisés, não era de Arão, era do próprio Deus. E em meio a toda essa confusão, o Senhor vai continuando ensinando. Deus eu falo com a Mirka às vezes assim, Deus é estranho, né? Mas não é estranho no sentido de feio, que a gente tem esse peso na palavra estranho, é estranho de desconhecido. Ele é desconhecido a nós e ele vai operando na Escritura e nos mostrando pela revelação dele aquilo que ele vai operando no meio do povo dele. E usando, inclusive, dessas aflições. O Senhor vai usando desse episódio para continuar a estruturar aquilo que foi perdido e que foi dado lá no início, o dia do repouso. Começou pela água, agora o alimento, e Deus ia ensinar que o povo poderia colocar a confiança nele. Números 11, novamente, o texto em paralelo, no versículo 4, nos informa que aqueles que saíram do Egito, mas que verdadeiramente não eram filho da aliança, foram os que começaram a confusão. Olha o joio dentro da igreja, no meio do trigo. Números 11, 4, você pode verificar, e depois fala assim, que aquele misto de gente que saiu, isso é narrado no capítulo 12, a gente viu aqui que junto com Israel saiu um misto de gente junto. E a palavra aqui no hebraico é hassapsup, que significa ralé, aqueles que não eram povo da aliança. Esses foram os que começaram a praguejar e a murmurar. E o povo de Deus fez o quê? Foi na onda. É impressionante isso. Foi na onda. Nós vimos isso aqui nas pregações passadas, esse misto de gente saindo do Egito. Isso é a igreja, queridos. Nós estamos numa igreja visível, como nós vimos hoje na EBD, mas dentro dessa igreja visível há aqueles em quem o Espírito Santo vai operar. E caminharemos em meio a joio e trigo junto. E somente a palavra de Deus e a disciplina, que é uma marca de uma igreja cristã, pode resolver esse problema para nós. A nossa força não vai
resolver. Olha Êxodo 12, 37 e 38, o que diz? Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, 600 mil, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente. É que o texto nos registra. E nós chegamos aqui aonde eu pretendo que nos atentemos. Instruções claras foram dadas. O povo começou a sentir saudade do tempo de escravidão por causa das circunstâncias. Eles não conseguiam olhar para frente, olhar o fim da promessa, por causa de prazeres terrenos, carnais e temporais. Vocês estão murmurando contra o Senhor, não é contra mim e Arão, disse Moisés. Mas Deus fez um juramento, queridos. Mesmo quando a igreja não demonstra fidelidade, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Por isso que o nosso culto, ele é cristocêntrico, ele é teocêntrico, a glória é dele. Nós cantamos aqui, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Nós sendo corpo dessa cabeça, nele nós somos glorificados juntos, quando ele é exaltado. Essa é a unidade da igreja. Então, em primeiro lugar, a obediência, a submissão é resultado de algo que foi operado em nós. É o que a Escritura mostra. Meus irmãos, caros ouvintes, a reforma protestante trouxe à tona aquilo que foi colocado debaixo de séculos de entulho, de dogmas humanos. O meu justo vive pela fé. Esse era o artigo pelo qual a igreja permanecia de pé ou caía. Sendo Deus perfeito e exigindo de nós, humanidade, a perfeição e uma perfeita obediência, se torna evidente, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, que é impossível ser salvo por meio de obras. Ele registra em Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós vemos Paulo, o mesmo Paulo em Romanos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. A lei de Deus não é para a gente falar, não, mas eu estou mais ou menos aqui e tal. Não, é para calar a boca, você não entendeu ainda, não? Quando a lei é exposta para nós, é para a gente ver assim, eu não consigo obedecer isso da forma que é exigido, não, porque é exigido perfeição. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 a 20. O nosso Senhor Jesus, em Mateus 19, disse assim, aquele episódio muito conhecido do jovem rico, né? O jovem chega, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus joga, né? Os mandamentos de Deus. Honra teu pai e tua mãe, não rouba, não adultera, não cobiça, etc. Não levanta falso testemunho, etc. e tal. E deixa um mandamento de fora, que é a cobiça. A cobiça é um mandamento subjetivo. Eu não consigo avaliar um fenômeno que me diz. Aí o texto registra assim, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ele está falando aqui, não é da riqueza financeira, porque o jovem tinha propriedades, mas ele está perguntando aqui, qual que é a sua riqueza? É a sua família? É a sua inteligência? É a sua fama, o seu orgulho? O que você está carregando de riqueza? Porque quem tem riquezas não entra no reino dos céus, só os miseráveis de espírito. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Olha que interessante, né? É a honestidade, gente, honestidade intelectual. Todos estão condenados porque têm riquezas que precisam ser quebradas e estão lá. Uai, então quem que pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Não tem jeito. Mas para Deus tudo é possível. O único fio de prata que nos liga ao céu é a fé. Esse é o instrumento. As pessoas às vezes podem pensar assim, né? Mas é muita arrogância, né? Só crer. Só crer. E é pior ainda. E eu tenho certeza que eu estou lá. Pastor, você tem certeza que você é salvo? Tenho. Mas por quê? Porque eu tenho a certeza que por mim mesmo eu nunca estaria.
É a fé na minha incompetência que eu tenho. E assim a gente se coloca nessa jornada, nessa caminhada, que nós vamos ver o progresso da santificação, a obediência que vem pela fé. A salvação é o reconhecimento que estamos a caminho do inferno, com tudo aquilo que achamos que tem valor diante de Deus. E sendo assim, nós abandonamos todo este peso, tudo o que pensávamos estar levando ao Pai, e abraçamos o Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas isso é o começo. Isso é o novo nascimento. É o primeiro passo. E pior, isso pode ser simulado, irmãos. Quantos vêm à frente numa igreja, eu creio, eu confesso, batiza. Pode ser um simulacro. Eu posso abrir a boca e bradar que fui salvo pela graça. E que sim, creio, mas lá no fundo eu não creio coisa nenhuma. É o misto de gente que saiu com Israel. Você é o misto que está no meio da igreja. Daí vem o fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. A obediência que vem da fé. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número também sois vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1, 5 a 6. Se as suas obras são a manifestação da graça de Deus e da salvação de Cristo, elas são recebidas lá. E é a prova da sua salvação. Mas se existem obras, mas não há fé, há uma segurança nisso que você faz, que está todo envolto de fraquezas, de pecados, de tudo contaminado. Sinto muito, é o que a Escritura diz. Vocês percebem? É uma fé que gera confiança, que gera obediência. É uma sequência. Mesmo que os resultados não sejam o que eu esperava, mesmo que os resultados tragam dor, tragam sofrimentos temporários, mas que no fim foram uma obediência por fé. Eu creio e eu vou fazer. Quantos irmãos, nós temos casos aqui de pessoas que perderam emprego porque se recusaram a entrar em tramóias, em coisas que nem iam ser descobertas. Falam, eu sirvo a um Deus que eu não posso fazer isso, Ele é meu Pai. E foram mandadas embora. Isso é a obediência que gera dor, mas dá certeza. Dá certeza. E aqui nós vemos os versículos 16 a 18 e 19 a 22. Vamos concentrar nesse finalzinho aqui de pregação, nesses textos com essa perspectiva de obediência e desobediência. Queridos, leiam para mim a uma voz, assentados mesmo, os versos 16, 17 e 18 do capítulo 16 de Êxodo. Versículo 16 a 18. Eis... Olha que interessante. Deus começa a estruturar o quarto mandamento. Vocês vão colher, vocês vão produzir, vocês vão trabalhar 6 dias. No último dia, vocês colham dobro, porque esse vai ser preservado para o dia seguinte, porque os outros estragavam. Então, confia que o pão cotidiano, parece até a oração do nosso Senhor, a oração dominical, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vem daqui. Esse ensino que o próprio Cristo está fazendo para o povo. É diariamente, é cotidiano. E aquele povo obedeceu. E eles viram que eles escolhiam, uns escolheram mais, outros escolheram menos, mas a coisa nem sobrava para quem colheu muito e nem faltava para quem colheu pouco. O que isso nos quer dizer hoje, queridos? Quando Deus nos traz a congregação dele e nos entrega um coração novo e nós verdadeiramente cremos que somos peregrinos em terra estranha, a gente vê que o resultado do pecado no mundo causa miséria, pobreza, desigualdade, uns muito ricos, outros muito pobres. Talentos que foram desenvolvidos, pessoas muito inteligentes, capacitadas e que até honestamente trabalham e têm uma condição de vida melhor. E outros que não têm tanta capacidade intelectual de produção, têm uma condição de vida mais restrita.
Mas quando a pessoa compreende, confia e deposita a esperança no Senhor, aquele que é rico, que é servo de Deus, ele não tem aquela impressão que está sobrando. É o que o pregador de Provérbios diz, né? Senhor, não me dê tanto que eu precise dizer, onde está Deus? Ele perder a esperança no Senhor e colocar a esperança no recurso. Então a alma dele não coloca a esperança naquele recurso que ele tem. E existem servos de Deus com muito dinheiro no nosso meio e caminham. Porque eu sempre defendo aqui o seguinte, você está pronto para ter algo quando você entender e aceitar que você pode perder. Aí você está pronto para ter aquilo. Deus muitas vezes não nos dá coisas, porque Ele sabe, se eu der isso aqui vai dar problema. Ele vai se amarrar nisso aqui, então não dá. Então quando a gente está preparado para perder uma coisa que a gente tanto quer, você está preparado para ter ela. E o lado daquele que é mais pobre, daquele que é mais humilde. No aperto da vida, a consciência dele tem paz. Não sobra para quem colheu muito e não falta para quem está colhendo pouco, por causa da obediência. Eles começaram a entender que a providência vem das mãos do Senhor. E isso é um estado de espírito, queridos, que não vem de nós, não tem terapia, não tem psicólogo, não tem nada. É o entendimento operado pelo Espírito Santo, pelo entendimento da Escritura. O Senhor é o meu suporte. Ele ordenou para eu caminhar em tranquilidade. E confiando na providência dele, usando dos meios que ele nos deu. Trabalhem 6 dias, desempenhem as atividades, se esforcem, estudem, busquem, progridam na vida. Mas o dia do Senhor é o dia do Senhor. Esse é o símbolo que a gente acreditou nisso que ele está falando. Quantos aqui, e eu me coloco no meio, já não passou aqui, nossa, amanhã tem o trabalho tal, tem que entregar não sei o quê. Cara, isso é da nossa constituição, é o pecado. Já passou na minha mente ali as coisas que eu tenho que fazer amanhã. Fala, Senhor, misericórdia, hoje é o dia do Senhor. O Senhor me garantiu que eu vou pregar sobre isso aqui. Como é que eu posso estar pensando aqui nos meus códigos lá do software? Para de pensar. A gente não consegue. Vocês estão vendo a necessidade de Jesus para nos justificar diante de Deus? É algo que é tão maligno em nós que nos torna propensos à soberba. E é um processo que, quando está descontrolado, acabou. Queridos, no dia do Senhor, nós vamos ver isso com detalhes no Êxodo 20, o próprio entretenimento tem escravizado os crentes hoje. Você não consegue passar meia hora sem botar a mão nesse inferno desse celular, em Instagram e Facebook. Está lá que é a coisa. Até o entretenimento que devia nos servir nos escraviza. Eu vi um vídeo de uma criança, 2, 3 anos, ela dormindo e parece que sonhando, e ela assim, ó, com a mão assim, fazendo assim, dormindo. Uma criança. É a situação do mundo, e Deus nos chama dali. Olha, use aquilo que eu dei a vocês. Dessa forma, 6 dias vocês vão colher, trabalhem, produzam. O 7º dia é o dia do Senhor, porque nesses 6 dias haverá suprimento. E do outro lado nós temos também os que desobedeceram, versículo 19 a 22. Por favor, queridos, há uma voz. 19 a 22. Disse-lhes: - 22, pode ler. Quando nós não entendemos a mensagem, até temos boa vontade, gostamos, né, do ambiente da igreja e tudo, mas começamos a escolher aquilo que nós queremos praticar e aquilo que não queremos praticar, nós resolvemos acreditar foi em nós mesmos, e não no que a Escritura revela. E aconteceu isso com esse povo. Alguns não creram. Não, tem que catar aqui, porque amanhã vai faltar. A ansiedade, né? Eu preciso... Nossa, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar? A tia Graça lembra. Eu trouxe um estudo aqui sobre a oração dominical, o Pai Nosso. Você já parou para pensar? Você ora, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí Deus dos altos céus vira e fala assim, eu vou atender essa oração sua. E te dá o pão de cada dia, igual está acontecendo aqui,
Você aguentaria? Porque hoje nas nossas latas, nas nossas despensas, nós temos muito mais do que a gente precisa. Você já parou para pensar se Deus realmente atender a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. Eu trabalhei para ter o pão de hoje. E amanhã é outro dia, e depois de amanhã é outro dia. Nós somos abastados, queridos. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. E aqueles que se atreveram e foram atrás, colheram um resultado. Deu bicho. Cheirou mal. Quantas vezes nós estamos ansiosos? Tem que entregar um trabalho amanhã, vou aproveitar o dia do Senhor e vou adiantar. Saquetel furado. Vai dar bicho e vai cheirar mal. E a ansiedade, e as aflições, a mente conturbada, porque a sua esperança está voltando toda para o seu ego. Eu preciso me sustentar. Até creio em Jesus Cristo, mas ele está aqui. Está Jesus, aqui um monte de outra coisa em volta. Mas a esperança não está posta nele, está posta nos braços. E esse povo colheu isso aqui. Terminando, queridos, com algumas aplicações, não viva por circunstância. Muitas vezes sairemos dos nossos oásis, sairemos do nosso Elim, onde estávamos em abundância, e peregrinaremos nos desertos de Sim. Isso vai acontecer na nossa vida. Não é a circunstância que dita o quanto Deus nos ama. Imagina os nossos irmãos, queridos, que estão doentes, desempregados, passando por algum tipo de privação. Isso significa que Deus não os ama? Nós vamos medir nisso agora? Se o amor de Deus é medido pela abundância que nos dá, Paulo foi o mais odiado por Deus. Ele registra assim, em muito trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, no mar agitado, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios 11, de 23 a 27. Se o amor de Deus é medido por aquilo de abundante que Ele nos dá, Paulo está na água. Jeremiah Burroughs é um puritano, ele escreveu assim, bem, essa aflição na qual estou é pela mão de Deus, e estou contente em ficar aqui até que Deus mesmo me tire daqui. Vem dele. Todos os fatos, todos os eventos, ele está no controle. Não é a nossa sensação que deve julgar o evento, mas a promessa do Senhor. Segundo lugar, queridos, haverá em meio da igreja do Senhor filhos do demônio para nos instigar à murmuração, à confusão e à desobediência. Nós vimos aqui. Olha o que Paulo escreve. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O mundo morreu, ele jaz no maligno. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com quem que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julguei vós os que estão dentro? Mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o que é iníquo. Nós vamos ter, às vezes, pessoas ao nosso derredor, seja na família, seja na igreja, como dizemos, estamos na marcha, que vão nos tentar a desobediência, a resolver de outra forma. Lideranças que Deus coloca na igreja para juízo da igreja quando ela começa a desobedecer. Homens que transtornam a doutrina, o ensino. Paulo afirma isso na despedida dele em Éfeso, quando ele está indo para Jerusalém. Sairão do meio de vós lobos devoradores, que dispersarão o rebanho. E por fim, queridos, a fé produz obras. Essa é a sequência, nunca o contrário. Os que creram se submeteram e a cada dia colhiam a paz e a satisfação da fé
que foi seguida pela obediência. Eu imagino, irmãos, eu oro a Deus, nos dá realmente a praticar aquilo que nós falamos, para experimentar da paz que excede a todo entendimento. Aquela coisa assim, que Paulo fala, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitos usam esse texto com a perspectiva da volta de Cristo, do final. Só que Paulo continua o texto. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, é agora. E a gente não experimenta isso porque a gente é cabeça dura. A gente quer confiar na força do braço e resolver do nosso jeito. Quer resolver da nossa maneira. Meus irmãos, de cor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Não é por causa das boas obras, não é para as boas obras, que já estavam preparadas de antemão para que andássemos nelas. É o ensino da Escritura, mas a gente continua confiando na nossa competência. A cada passo das Escrituras Sagradas, a verdade única da salvação por derramamento de sangue de Deus vai sendo exibida, e aquele que diz que foi justificado, foi declarado por Deus um salvo pelo sangue de Cristo, mostrará por meio de suas obras que isso é verdade. As obras testificam a salvação pela fé. A fé que salva sozinha nunca está sozinha. E um dos resultados é confiar que Deus nos ordena granjear o pão cotidianamente. E Ele mesmo nos dá, em 6 dias, o suficiente para os 7 dias da semana. Porque precisamos parar, queridos. Nós ficamos loucos. Nós precisamos de um dia em 7 para buscar com o povo de Deus, o povo da aliança, o Deus que nós dizemos crer. Nós somos obrigados a nos reunir. E, mais uma vez, obrigados como somos obrigados a beber água e a respirar. Essa é a nossa obrigação. Quem tem ouvidos, ouça, irmãos. É o que o profeta diz. Vamos ficar de pé e vamos orar? À noite nós continuamos, se Deus quiser. Reverendo Dercy, por favor, o senhor ore para nós e impetre a bênção.